Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de ensaio, né? A gente está fazendo essa análise dos gráficos aqui do software de simulação, né? No último vídeo a gente fez essa simulação aqui de um aço estrutural. Vou mudar aqui o material, né? O terceiro e último material, que no caso aí é o famoso ferro fundido, né? Vamos direto para a simulação, não vamos perder muito tempo não. E aí ele já está simulando, lembrando que aqui ao lado fica o corpo de prova, né? Inclusive, depois que terminar aqui a simulação, vou até fazer uma observação sobre a questão do corpo de prova, que uma vez um aluno perguntou, e eu acho que é pertinente, né? Bom, então vamos dar um foco aqui. No caso, a gente depois vai estar fazendo o comparativo, né? O próximo vídeo, né, quando a gente voltar amanhã, a gente já vai deixar os três gráficos, dar um print nos três gráficos e verificar ali, passo a passo, o que tem de um em relação ao outro, né? O que é que acontece ali de alteração. Então veja aí que ele está tendo aí a fase elástica, né? Ele começa a ter uma curva incidente ali, que normalmente caracteriza já a deformação plástica. Ele está diminuindo ali a relação de força de aplicação, ver se ele vai romper, e rompeu, né? Esse tipo de material ele tem uma dureza mais elevada, né? Ele tem uma dureza elevada, então ele também não fica muito tempo em deformação plástica, né? Ele tem ali uma fase elástica, né? E outro detalhe, né? Veja que a deformação é muito pequena, né? Veja que a deformação até ele romper aí foi de aproximadamente 2,5 milímetros. Só que aí tem um detalhe interessante, viu? Tem um detalhe interessante, até para também desmistificar isso aí sobre o software. Eu ia falar a observação do corpo de prova. Não vou falar sobre a observação do corpo de prova, mas aí eu já me lembrei de outra coisa também. Né? Uma vez um aluno perguntou, ele falou, poxa, mas para que a gente precisa repetir o ensaio? Repetir o ensaio da seguinte maneira. Por exemplo, vamos supor que a nossa empresa ela fabrique um determinado elemento. E aí a gente faz parte lá do controle de qualidade, beleza, está fazendo lá um ensaio. Por que se repete, né, essa característica do ensaio? Né? Tipo, se eu ensaiei uma vez ele teve essa curva característica, teoricamente, toda vez que eu for ensaiar, ele vai ter essa curva característica, isso do corpo de prova. Só que aí é que está o detalhe interessante. Eu faço essa análise tomando como referência também que o material que vai chegar para que eu venha processar, fazer o produto, seja lá qual for, ele vem de um fabricante normalmente externo, ou até mesmo se eu fabricar, essa minha empresa fabricar esse produto. Quem é que garante que ele sempre vai ter as mesmas características referente ali a um ciclo siderúrgico? E se teve uma falha no ciclo siderúrgico, será que o cliente final ele merece ser punido por causa de uma falha do cliente, da empresa inicial ali do ciclo de processamento? Obviamente ela tem o controle de qualidade dela, mas se o controle de qualidade dela falhou, né, o meu está ali também para estar ali em cima. E lembrando que, obviamente, né, existem ciclos, né, referentes a normas específicas dependendo do tipo de processamento que vai estar sendo utilizado, né, o tipo de aplicação de esforço. Por exemplo, se a gente vai para a área automotiva, né, a área de aviação, né, essas características de análise de ensaio são muito rigorosas, né, porque os esforços mecânicos que esses elementos eles estão sofrendo no funcionamento é muito alto, né? Então é preciso os testes que eles sejam de forma contínua para que o processo ele venha de fato a ter essa garantia de segurança. Só que aí tem um detalhe, né? É aquela situação, o material que eu estou ensaiando, até diminuir aqui o zoom, vou dar um foco aqui, o corpo de prova, né? Dar um foco aqui nos corpos de prova. O corpo de prova que eu estou utilizando, por exemplo, se eu estou fazendo um ensaio hoje e daqui a 2 meses eu vou fazer um outro ensaio para garantir como é que está lá a qualidade. O corpo de prova ele tem que ser referente ao lote de material que está chegando para aquela fabricação. Eu não posso simplesmente fabricar o corpo de prova, vários corpos de prova, num determinado dia, deixar lá, né, eles e sempre lá ensaiar o mesmo corpo de prova. Esse corpo de prova ele tem que ser reflexo do material que está sendo utilizado ali no processamento. Senão não vai fazer sentido nenhum. Aí, de fato, teoricamente não iria fazer sentido, porque eu estou utilizando lá o mesmo corpo de prova, né? A mesma linha de fabricação de corpo de prova. Beleza? Aí vem aquela observação do corpo de prova que eu tinha comentado, né? Um estudante estava comentando, ele, poxa, por que nas normas referentes a ensaio traz lá a referência lá dimensional do corpo de prova?
né? O que é que isso interfere? Aí tem um detalhe interessante. Obviamente, característica de análise, de resistência, proporcionalidade, mas principalmente a fabricação da máquina, né? Ou seja, o fabricante da máquina ele vai ter o mecanismo lá de fixação, né? E eu não posso ter relativamente um mecanismo de fixação para qualquer tipo de material, né? Qualquer tipo de geometria de material. Então existe ali uma relação de limitação e isso aí os fabricantes eles tomam como referência o que a norma está se referindo, né? Por isso que normalmente eles colocam lá a referência da norma, né? Para que se fique atento com a característica geométrica do corpo de prova para que ele de fato possa ser fixado lá na máquina, beleza? Então é isso, a gente fez aí os últimos 3 vídeos essa análise de simulação, análise de simulação aí dos corpos de prova, só um detalhe, né? Só um detalhe também para encerrar. Não é porque aqui está esse resultado, você diz, poxa, eu vi um vídeo lá que estava mostrando lá que o ensaio é dessa forma, então as características ali, para exemplo, ferro fundido é dessa forma. Aqui é uma simulação, o qual o objetivo ele está mostrando aqui um gráfico, uma curva qualquer que normalmente é comum a esse tipo de material, né? Mas se você vai ter um material para fabricação, você tem que ensaiar ele de forma correta, seguindo as normas, beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!